Tá, então a gente vem aqui no site, ó, do DMP2, tá? Tá vendo? Chama Data Management Plan. Então, é exatamente o plano de gestão de dados, tá? Para a gente construir o nosso plano de gestão de dados. Então, a gente coloca Get Started para iniciar, e aqui tem as opções, né? Como eu já sabia que a USP tem aqui o cadastro, né? Que nesse treinamento ela nos informou, eu cliquei nessa opção, tá? Então, eu cliquei aqui, eu vou procurar pela Universidade de São Paulo. Já aparece, vou clicar OK. Daí, vocês vão fazer o cadastro de vocês aqui, ó, criar a conta, tá? E eu vou fazer aqui o meu. Uma dúvida, pessoal, que me aconteceu, e eu vou verificar isso aqui, ver se a comissão de pesquisa tem essa informação mais fácil, senão eu vou entrar em contato aí com o pessoal encarregado, é o quê? Eu não sei se esse DMP2, ele funciona como uma plataforma Brasil, por quê? A partir do momento que a gente gerar o plano aqui, a gente tem como publicar ele, né? E aí, por exemplo, ó, esse aqui vai ser meu dashboard, né? Eu criei um aqui ontem para a gente fazer essa aulinha hoje. E aqui, ó, eu deixei ele privado, né? Ele é próprio meu só. Mas tem como eu editar, né? Finalizar e publicar, fazer um download, fazer uma cópia, né? Então, por exemplo, para um futuro projeto que é parecido com esse, eu faço uma cópia, ele gera a cópia aqui e eu edito essa cópia aqui. Então, aí eu mudo os autores, tudo aqui, não preciso escrever tudo de novo, né? Então, aproveita esse plano que eu já tenho. Mas eu não sei se isso daqui, porque o que seria o ideal? Que o proprietário seja a professora Ana Maria, né? Isso eu vou checar. Na iniciação científica, obrigatoriamente, a professora Ana Maria. Na pós-graduação, eu não sei por quê. A gente pode fazer, eu acredito que nem no comitê de ética, né? O pós-graduando, ele é responsável pelas questões legais do projeto, né? E aí, quando o pós-graduando registra na plataforma Brasil, automaticamente isso aparece no dashboard da Ana Maria. Então, eu não fiz esse teste, né? Até a gente vai fazer isso juntos, né? O primeiro pós-graduando que cadastrar no dashboard próprio, eu quero ver se aparece no da Ana Maria, tá? Então, eu vou coletar essa informação que eu não sei mesmo, não foi passado no curso. Eu também não me atentei para perguntar, porque eu não conhecia, né, o sistema. E agora eu fiquei com essa dúvida, porque pode ser que a gente tenha que fazer tudo no login da Ana Maria, ou pode ser que a gente faça que nem a plataforma Brasil, né? O IC entra via login da Ana Maria, e o pós-graduando entra no seu login próprio, e o plano de gestão de dados aparece para a Ana Maria. Então, isso daí eu estou esperando para ver como que vai acontecer. Só vou dar essa informação depois, porque eu não sei mesmo. Tá? Então, como que você faz o login, e aí vocês vão clicar aqui, ó, criar plano, tá? Eu cliquei aqui, e daí ele vem com essas perguntas iniciais. Então, aqui, ó, qual é o projeto de pesquisa que está sendo planejado? Então, aí ele vai colocando dicas, ó. Se for aplicar um fundo para um fundo, declare o título exato do projeto. Então, por exemplo, a gente que vai submeter FAPESP vai colocar o título do projeto que vai para a FAPESP. Aí seleciona uma organização primária da pesquisa, no nosso caso, Universidade de São Paulo, tá? E aqui é a organização de fundos, né? Por que eles colocam isso? Porque dependendo do fundo, existe aquilo que eu falei já. Alguns fundos de pesquisa exigem, né, alguns pontos a serem declarados no plano de gestão de dados. Então, aqui ele já vai, se você colocar e o fundo aparecer, ele já vai associar. Mas no nosso caso, ó, quando coloca a Fundação de Pesquisa, a FAPESP, ela não aparece, tá? Então, ele tem aqui outros fundos, né? Só esses daqui que aparecem, ó.
No nosso caso, a FAPESP não aparece, tá? Então, não coloquei nada aqui. E cliquei em criar plano, tá? No caso meu, como eu estava fazendo um teste, eu cliquei aqui também, ó, simular um projeto de teste, prática e para proposta educacional, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Então, eu cliquei nesse ícone, tá bom? Então, vou voltar lá para mim. Então, assim, vocês vão entrar, preencher essa primeira parte e clicar em criar plano. Como eu já criei, eu vou lá para o meu criado, tá? Então, aqui está o meu plano, tá? Peguei um projeto nosso que já é Bolsa FAPESP de iniciação científica e que já está em fase de submissão de artigo, para dar um exemplo. Então, aqui, como que é o plano de gestão de dados? A hora que a gente coloca... Ai, pessoal, peraí, deixa eu só vir aqui uma coisa. A hora que você colocar criar plano, em algum momento daqui, ele vai pedir para você colocar qual o template que você quer. E daí foi que eu coloquei aqui, ó, colocar template USP mínimo, tá? A hora que você põe a Universidade de São Paulo, ele abre, tem um campo para templates, ele mostra quais são os templates que a USP disponibiliza, né, de modelo. Então, vocês clicam nesse, template USP mínimo, tá? Que foi o que eu fiz. Daí, o que aconteceu? A hora que eu fui criar o plano, ele me deu esse template aqui, porque eu tinha pedido o USP mínimo, tá vendo? Template modelo USP mínimo. E ele já dá aqui, ó, os tópicos para a gente responder. Então, depois que a gente responder cada um deles, a gente faz o download e finaliza e publica, tá? Então, como que começa esse plano? Então, tem aqui, ó, o título do projeto, tá? O abstract, tá? Que pode ser em português mesmo. A data que a gente pretende iniciar. O Jaque. Oi. Inclusive, ali em cima, dá para você colocar o site todo em português no... Ah, sim, dá. Dá também, para quem quiser. Inclusive, ele fica fazendo isso toda hora. Quer traduzir, quer não sei o quê, tá? Então, quem quiser pode vir aqui e colocar, tá bom? Vocês querem que coloque? Bom, vamos ver. Mas ele fica mesmo, ele dá essa permite isso. Daqui a gente coloca a data de início, né? De quando a gente pensa em iniciar o projeto, tá? E a data de fim, tá? Aí, se tiver algum número de financiamento, a gente já coloca, né? A gente coloca aqui, então, a FAPESP, que é o órgão que a gente pretende que seja financiador, tá? E o número. E coloca salvar, tá? Colaboradores. Jaque, Oi. a gente faz esse plano logo que sai a bolsa? Não, tem Ou que ser lembra? antes da bolsa. Antes da bolsa? Então, essa é uma dúvida que eu acabei de ter agora. Eu não sei se a gente pode colocar a FAPESP ali. Tá. Mas, o que eu vou verificar? Porque os planos que eu peguei de modelo, eles citam a FAPESP ali, entendeu? E eu não sei se é de projeto que está financiado pela FAPESP ou se é de projeto que foi submetido. Apenas. Então, na verdade, conversando agora com vocês, eu acho que teria que estar aprovado pela FAPESP. Então, a gente teria que fazer o plano sem colocar a FAPESP. E depois, se a bolsa for aprovada, a gente volta ali e edita colocando o número e o processo da FAPESP. Perfeito. Entendeu? Então, é uma dúvida que eu tenho agora. Então, isso daí eu vou esclarecer, tá? Igual eu falei, vai estar incompleto o plano, porque é a primeira vez que a gente entra no sistema e o treinamento, ele não chega a ser tão específico, né? A gente acaba ficando sem saber alguns detalhes, tá? Então, ali fica a dúvida, tá? Na dúvida, acho melhor não preencher, na verdade, agora, porque não tem processo e a gente, talvez, esse projeto não vai estar aprovado na FAPESP, certo? Então, ao final, se ele for negado, ele é um plano de gestão de dados de um projeto, mas não tem nada a ver com a FAPESP, né? Então, vamos deixar sem preencher aquele campo. Colaboradores, a gente vai colocar aqui, né? A hora que você clica, ó, adicionar um colaborador, ele coloca nome, e-mail, obrigatório,
Então, não coloquei esses dados. A Universidade de São Paulo, né, já está sugerido aqui, mas vocês colocam. E ele coloca aqui se ele é um data manager, um investigador principal e o administrador do projeto, tá? Então, aqui tem as funções, ó, responsável pelo gerenciamento e coordenação, pelo planejamento e execução das atividades de pesquisa, tá? Investigador principal, conduz o processo de pesquisa e investigação, realizando especificamente os experimentos ou coleta de dados e evidências, tá? E data manager, tá? O data manager é uma pessoa que vai ficar responsável por produzir os metadados, manter os dados da pesquisa, né? Aquela questão do armazenamento, tá? Então, por exemplo, com a Ana Maria, eu coloquei essas funções principalmente, data manager e projeto administrador, tá? Isso também eu tenho dúvida. O investigador principal, porque assim, a Ana Maria, ela não conduz, né, realizando especificamente os experimentos e coletas. Então, aqui eu coloquei mais o aluno mesmo, tá? E aí o aluno eu coloquei nessa função e nessa função, porque ele também vai ter responsabilidade de guardar o dado. Então, isso a gente vai trabalhando melhor, tá? Eu vou acabar verificando outros planos, que eu não tive tempo para verificar como que eles mencionam, por exemplo, o orientador, né? Se só menciona aqui ou se menciona em tudo, tá? Então, assim, lendo a descrição, eu achei mais cabível, né? O IC e o pós-graduando entrar aqui. Aqui entrar o pós-graduando e o orientador. E aqui entrar mais o coordenador, né? Que seria a Ana Maria em si, tá? Então, foi isso que eu fiz. Deixa eu cancelar aqui. Tá vendo? Aí ele aparece aqui, ó, quais são os papéis, tá? E aqui ações que eu quero editar ou remover, tá bom? Porque para nós, investigador principal é sempre o orientador. Então, essa é uma dúvida que eu tenho também, tá? Só que na descrição ali não me pareceu isso, porque ele coloca que é especificamente quem vai coletar. Então, não é o caso da Ana Maria, tá? Então, por isso que me gerou a dúvida, porque no contexto geral de ciência, a gente coloca o investigador principal, aquele que está coordenando o projeto, né? Mas aqui, pela descrição, não achei cabível, tá? Se alguém quiser comentar também, agora que a gente começar a desenhar o plano de gestão dos projetos, a gente pode ter acesso, né? Vocês também, consultar outros planos e falar, aí vocês compartilham comigo. Já que, ó, eu vi esse plano, eu gostei muito do jeito que ele descreveu tal coisa, aí eu guardo isso como um banco de dados do Lapom, entendeu? Para um próximo aluno que for fazer um estudo parecido, eu compartilho aquele plano de gestão de dados de interesse para o aluno. E aqui é a mesma coisa, se a gente perceber como que o pessoal define esses papéis, tá? Que eu ainda não tenho ainda como hoje definir isso para vocês. Tá, aí vem aqui, né, eu posso convidar pessoas, tá, específicas para ler, editar e administrar o plano, tá? E aqui eu faço isso, então, pego o e-mail e peço a colaboração, tá bom? E aqui eu dou permissões, se ele quer ser coproprietário, editor ou somente leitura e submeto, tá? Então, a gente foca mais aqui, né, na equipe do projeto. Na equipe. Então, vão surgindo as duvidinhas aqui que eu estou anotando também. E se vocês tiverem, a gente também, vocês me passam para eu anotar e tentar resolver isso. Depois vem descrição dos dados e metadados produzidos pelo projeto. O metadados, ele é, na verdade, como se fosse... Quando a gente publica o artigo, o metadados é aquela folha inicial que a gente tem bem parecido com o abstract. Então, título, financiadores, autores e o abstract, tá? Então, isso é o metadados da pesquisa. É você ter esse conjunto de informações mínimas, tá? E aí, mais para a USP, o que acontece, né? Ela dá essas opções aqui e a gente vai respondendo, tá? Então, vamos lá. Quais dados serão coletados ou criados? Então, esse aqui é um modelinho que a gente tem hoje, tá?
E eu acabei lendo outros planos, juntei um pouco com o nosso, tá? Aqui é interessante também, a USP dá instruções do que eles querem que a gente preencha nesse campo, tá? Mas, conforme os planos que a gente já teve acesso, como que a gente desenhou um pouco do Lapon, né? Nesse momento, que está mais generalista. Então, ó, esse projeto de pesquisa gerará dados de duas formas, tá vendo? Por meio de medidas autorreportadas e dados oriundos de desempenho físico gerado pelos participantes. Esse modelo foi o modelo que a gente submeteu no da Júlia, mas não via esse sistema, a gente submeteu só em um Word mesmo, tá? E agora a gente está usando esse sistema, e aí ele trouxe informações a mais do que o que a gente submeteu no processo da Júlia de doutorado direto. Tá? Então, aí vem, ó, ambas as formas produzirão dados que serão colocados em uma ficha de avaliação de papel e depois convertidos em planilhas do Excel. Aí, todos os dados pessoais serão codificados para garantir confidencialidade. Então, a gente descreve um pouco e aí a gente descreve em detalhe quais são, então, essas medidas autorrelatadas e as do desempenho físico. Então, por exemplo, ó, gênero, idade, tempo de dor, ombro doloroso, pós-diagnóstico, dominância. Então, isso vai depender da pesquisa de cada um, tá? Então, dor e incapacidade no ombro pela escala SPAD, cinesiofobia pela escala Tampa, né? E a gente vai descrevendo. E aqui, os dados, então, físicos. Então, força isométrica pelo handheld, do músculo tal e tal. Tá? Então, aqui, essa parte é a parte que vai ser mais específica de cada projeto, né? Essa parte aqui, tá? E, geralmente, a gente vai armazenar isso em planilha de Excel. Se a gente armazenar em forma de software, por exemplo, a gente pode colocar isso também, tá? Às vezes, o que a gente faz, né? Todos nós fazemos. Quando a gente armazena os dados do artigo, a gente armazena também os de análise estatística. E a análise estatística, a gente armazena em um software específico, igual o SPSS, por exemplo. Suponha que a gente vai guardar a nossa planilha geral somente nesse modelo do SPSS, porque fica mais fácil depois para a gente abrir e gerar novas análises. A gente tem que avisar isso, tá? E o que acontece? Não é bom. Por quê? Vocês vão verificar. Para a FAPESP, né, e para ciência aberta, não para a FAPESP, o dado só é considerado aberto quando ele realmente é acessível. Então, não adianta você compartilhar e falar, ó, pode acessar meus dados e ele está num software que não é aberto para todo mundo, só para o proprietário. Então, isso daí é considerado ciência semi-aberta, dado semi-aberto, tá? Então, a gente tem que tentar sempre dar um jeito de transformar o dado em um dado realmente aberto por um software. E se tiver via software, ele tem que ser um software aberto mundialmente, universalmente, tá? E não só para quem tem a licença ou pagou por aquilo. Por isso que a gente tem que tentar usar, por exemplo, a planilha do Excel é muito bem-vinda, tá? Porque ela é aberta. Tá? Se for no SPSS, é bom converter por alguma forma que seja viável. Igual acontece às vezes, por exemplo, o SPSS, ele gera gráficos, né? Então, se a gente for compartilhar o gráfico na forma de imagem, só com esse intuito mesmo de que a pessoa tenha acesso à imagem do gráfico, tudo bem, JPEG, tudo bem. Agora, se você for compartilhar ela, não pode compartilhar dentro do SPSS, né? Salva, igual curva ROC, é uma análise que gera um gráfico que vai nos artigos, né? E o Blend Altima também. A gente não pode compartilhar esse Blend Altima, esse gráfico nesse formato de SPSS, tá? A gente tem que transformar ele em JPEG, PDF, alguma coisa, tá? Para que as pessoas tenham acesso. Então, é isso aqui que a gente vai relatar aqui. Depois vem como os dados serão coletados ou criados. Esse tópico não tinha quando a gente submeteu o plano de gestão da Júlia em formato Word. Então, como eu vi que o template da USP pede,
né, eu preenchi, e depois também a gente vou aprimorar isso com a professora Ana Maria, porque ela não visualizou isso ainda, tá? Então, olha só, os dados serão coletados pelo aluno candidato do projeto, todas as informações serão registradas em formulário impresso e depois organizadas em planilha, para posterior utilização e análise estatísticas. Os dados serão gerados de forma organizada, clara e detalhada, contendo todas as informações necessárias, tá? Para fácil interpretação. Daí, isso tinha no trabalho da Júlia. Planilhas limpas em língua inglesa também serão construídas mediante os artigos oriundos dos dados originais. Então, o que a gente está se comprometendo, né? A gente está se comprometendo a não só fornecer a planilha original dos dados, como também fornecer aquela planilha limpa que está relacionada aos dados do artigo, tá? Então, a gente tem isso. Às vezes, a gente tem aquela planilha monstruosa, cheia de dados, todas as repetições, né, e tudo mais, com todas as informações descritivas que a gente coletou. Mas a gente tem uma segunda planilha, que é a planilha limpa do artigo, que é aquela que a gente só colocou, por exemplo, as médias, né, a gente fez um filtro maior, criou mais abas, que são abas mais específicas para cada análise estatística, né, que vocês sabem que às vezes a gente tem que fazer uma análise e, por exemplo, a Nova exige um tipo de posicionamento dos dados no Excel, né? Teste T, pareado, exige outro. Então, essa planilha limpa, que contém os dados na forma como a gente utilizou para análise, a gente também está se comprometendo a disponibilizar em língua inglesa, tá? Isso foi o que a Ana declarou no plano da Júlia, então acredito que a gente vai seguir isso daqui em diante, tá? Então, a gente está se comprometendo a fazer isso no plano. Mais o que? Vinculado aos artigos, planilha limpa dos artigos apenas, tá? Então, a gente vem, salva, aí a gente vai para o próximo tópico, restrições legais ou éticas, tá? Aí aqui tem o que no curso a professora foi bem simples, né? Isso daqui não tinha no plano da Júlia. Então, Júlia, você vai perceber que tem tópicos novos, né, no template aqui da USP. Mas a professora que deu o treinamento da FAPESP, ela colocou de forma bem simples e eu copiei dela, basicamente. Então, ela colocou só, existem questões éticas relacionadas, né, aí eu adaptei ao nome do paciente, número do registro, telefone, endereço. Se tiver mais coisas no contexto de pesquisa de vocês, do projeto, vocês colocam. Por isso, tais informações não serão disponibilizadas. E aí eu coloquei, os participantes serão identificados por um código anônimo, né? Porque isso vai na planilha, tá? Mas a gente não vai pôr número de prontuário, por exemplo, algo que a pessoa digite e apareça e consiga descobrir quem que é a pessoa. A gente não pode colocar isso. E aí a gente coloca isso, que é muito importante, tá? O projeto será submetido ao comitê de ética, ou já foi, se já foi, melhor ainda, tá? Da universidade e na plataforma Brasil. Então, isso daqui no treinamento ela colocou, então eu também coloquei pra gente, tá bom? Então, seria basicamente isso, e aqui tem as instruções, né, que vocês podem dar uma lidinha também, a gente pode ir sempre acrescentando mais coisas, pode fazer... O que eu percebi, gente, é que existem planos muito simples, como existem planos muito detalhados, então... a gente pode fazer um plano simples e com o tempo a gente ir detalhando mais, tá? Para os futuros projetos. Daí, ó, política de preservação e compartilhamento, né? Então, aqui, ó, é aquela perguntinha básica. Qual dado a sua pesquisa gera? Existem restrições legais para pesquisa? Ou, tipo assim, o que te impede de compartilhar tudo? Então, a gente vai declarar aqui, né? Quais são as restrições. Tudo bem, já me falou o que é e quais são as restrições, como você vai compartilhar, preservar esse dado, tá? Então, a gente vem aqui e responde. Como os dados serão armazenados e como serão realizadas as cópias de segurança durante a pesquisa, tá? Então, aqui, ó, a gente gerou esse texto, que eu vou gerar depois um documento em um Word, que fica mais fácil, que eu não coloquei, para colocar esses campos que a gente possa facilmente copiar, tá? Porque no PDF eles estão em imagem, então vocês não conseguem copiar. Mas eu vou gerar um documento de Word com isso descrito e a gente vai copiando, né, conforme a pesquisa de cada um, tá? Então, armazenamento dos dados, né? A princípio, é isso que a gente tem.
as fichas de avaliação em papel, né, contendo os dados do projeto, assim como os termos de consentimento, serão armazenados numa pasta física no Lapom, tá? No caso seu, Rafael, a gente vai ter que ver como vai descrever isso, tá? Porque você não está aqui na unidade, né? O acesso ao laboratório é restrito ao pesquisador do projeto e aos seus alunos, e o acesso às pastas é monitorado pelo técnico, né? No caso, eu. Durante a execução do projeto e no término de todas as coletas, os dados das fichas serão planilhados, né, em Excel e armazenados no computador do candidato, tá? Que não tem como a gente falar que não está no computador do candidato, né, do bolsista, e compartilhados via Google Drive, tá? E aí é importante colocar se a gente vai precisar pagar por mais espaço. No nosso caso, não, porque a USP tem um espaço limitado. Então, já coloquei aqui. E esse drive vai ser compartilhado com o pesquisador, administrador do projeto, e em uma pasta específica do projeto, tá? Que é o que a Ana faz, né? Ela compartilha, ela tem essa pasta específica do projeto, tá? E o tempo de armazenamento, né? Tem pesquisa, vou mostrar para vocês, que eles colocam que nunca vai ser descartado o material de pesquisa, nunca. No nosso caso, a gente tem que os dados serão armazenados por um período de, a gente colocou no mínimo 10 anos, tá vendo? Até eu estava equivocada aqui, tá? Então, a partir de agora, a gente vai guardar por 10 anos, tá? Então, isso significa que eu aqui no laboratório tenho que guardar a pasta física também por 10 anos. Tá bom? Vou ver com a Ana se a gente vai manter esses 10 anos mesmo, mas isso foi o que foi combinado no plano da Júlia, então a gente tem que pensar aí se será essa data mesmo ou se 5 anos é suficiente, tá? Tem laboratórios, eu consultei isso em outros planos, que nunca vão descartar os dados da pesquisa, nunca. O que a gente pode colocar aqui também, eu vou aprimorar isso depois e vou colocar no documento do Word que eu vou compartilhar com vocês, é que o armazenamento digital vai ser eterno. E vai mesmo, porque sendo ilimitado pela USP, a gente não pretende apagar nenhum dado, tá? Então, isso daí a gente tem que colocar. Qual que será a nossa evolução aqui, né? E nós vamos tentar fazer isso até o final da coleta de todos os projetos que estão iniciando agora. É a gente dizer para a FAPESP, futuramente, que isso daqui não vai ser o Google Drive, mas vai ser o quê? Um repositório, tá? Público. E aí a gente vai disponibilizar o link do nosso repositório, tá? Ou então, né, colocar que o link vai ser acessível mediante requisição para o pesquisador principal. Então, isso aqui é o que a gente tem que almejar, né? Sair do Google Drive, né? Ou ter o Google Drive também, mas projetar esses dados em um repositório, tá? Então, isso eu vou verificar depois dessa aula, e a gente pensa em uma outra aulinha, para a gente ver como que faz isso, tá bom? Depois, qual que é a outra pergunta que eles fazem? Como serão tratadas as questões de acesso e segurança? Então, o que a gente colocou? Que a pasta física será de acesso restrito do pesquisador, do técnico e do candidato do projeto, né? Que fica aqui comigo e a gente tem acesso. Qualquer acesso de pessoas externas será feito mediante requisição prévia, né, para o pesquisador. Os dados originais em Excel, bem como as planilhas limpas, né, vinculadas aos artigos, estarão disponíveis para compartilhamento com o terceiro sobre essa licença, tá? Sob essa licença e com requisição prévia do pesquisador. O que significa essa licença, né? Ela colocou que a gente pode, às vezes, colocar só isso, compartilhamento mediante licença tal. Essa licença significa, coloquei aqui em algum lugar, aqui, ó, que todos podem compartilhar desde que os dados e o autor sejam citados, né? Então, tudo pode ser compartilhado, desde que o autor seja citado. E daí, o que acontece? Ele permite apenas o download e o uso da obra, né, compartilhada, e ele deve sempre acreditar o original e não pode alterá-lo nem distribuí-lo comercialmente. Então, é isso daqui que significa. Então, quando a gente vai lá no campo, a gente pode colocar isso também apenas, sabe? Será compartilhado mediante licença CC-BY. Então, a gente compartilha com quem pedir, e essa pessoa não pode alterar os dados e só
nem modificar, tá? Mas aqui no caso, a gente já tinha um texto mais detalhado, né? E a gente preferi manter o texto de detalhar certinho, tá? E aí, o que eu coloquei a mais, né? Porque assim, a gente vai compartilhar em qualquer momento que a pessoa pedir os dados que já estão publicados, entendeu? Agora, os dados vinculados a artigos em submissão ou submetidos serão compartilhados somente após o aceite da publicação. Então, esse aqui é aquele tempo de compartilhamento, né? Vai ser imediato ou vai ter um critério? No nosso caso, a gente está assumindo esse critério. Segurança, né? Então, tem que ter toda a segurança, né? Eles pedem para a gente descrever, né? Como que a gente vai promover a segurança dos dados, né? Até em caso de algo imprevisto, né? E aí a gente coloca, ó, o computador com acesso dos dados será protegido com senha, né? Terá acesso apenas pelo pesquisador, administrador e candidato. E a pasta no Google Drive será gerenciada, né? Somente por nós. A gente não tem como... Eu preferi não comentar, omitir, na verdade, como que a gente vai promover a segurança dos dados em papel. Enquanto, por exemplo, né, a gente verifica isso e a gente não... Por isso que a gente orienta que o aluno não faça isso. Às vezes o aluno sai daqui levando a pasta dele inteira de dados. E nisso ele viaja, vai com essa pasta dentro do carro, vai para não sei aonde, vai embalada e a pasta está lá. A gente nunca orienta isso, né? A gente sempre orienta que o aluno mantenha as coisas guardadas em um lugar seguro. O ideal seria que ficasse guardado no lapão sempre. Quando os alunos conseguem fazer isso, né? Quando que isso é viável? Quando as coletas são feitas aqui. Então, sempre que o paciente vem até aqui e faz a coleta aqui, o aluno guarda a pasta aqui. Agora, imagina vocês estão coletando dados lá no CSE, essa pasta está bem guardada lá? Tá? É isso que a gente deveria declarar aqui, mas eu preferi omitir essa parte, tá? O que a gente está garantindo é que a gente tem o backup dos dados digitalizados, porque a hora que vai para o Google Drive, ele tem acesso ilimitado, né? É limitado para mim, para a Ana e para o aluno. Então, se o aluno perder, mas eu tenho, a Ana tem. Então, assim, né? A gente ainda tem uma falha aí de segurança em relação aos papéis físicos, né? Os que, por exemplo, estão no CSE ou os que estão com vocês. E a gente tem um risco, né? Tipo, deixa no carro, o carro é roubado. Perde os dados. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Então, assim, eu preferi mencionar de leve, assim, e vamos ver como vai ser, tá? Mas o ideal é a gente se planejar para ir cobrindo todas essas exigências de segurança com os dados, tá bom? Aqui a gente se restringiu mais à segurança de acesso, né? Mas não a segurança, assim, de perda do dado, né? Então, por enquanto é assim que a gente preencheu, tá? Se vocês tiverem por exemplo, o Rafael, que eu não conheço como ele tá, como é o ambiente de trabalho, mas se tiver uma garantia de segurança, né, e a gente pode, então, declarar aqui nesse campo, certinho, tá? Igual tem, por exemplo, tem laboratórios que eu vi pelos planos que eles usam, por exemplo, todos os dados estão em um sistema que a informática automaticamente faz backup, né? Então, ok, mas também está falando de dados digitais, igual nós, né? Em relação ao papel físico, assim, eu não sei. Por isso que o ideal seria a gente colocar isso, ó, durante a execução e com o término, os dados serão preenchidos, né? Convertidos em dado digital, tá? E armazenados. Não deixar isso só para o final, porque quando a gente deixa só para o final, a gente corre o risco de perder o dado se a pasta sumir, por exemplo. Daí vem aqui, ó, mecanismos, formatos e padrões de armazenamento, tá? Então, o mecanismo será o quê? Vai usar algum repositório, vai ser Google Drive, qual vai ser o formato, tá? Então, aqui a gente descreveu esse texto, né? O pesquisador, o administrador do projeto e o candidato, juntamente com o auxílio do técnico, onde a pesquisa se desenvolve, serão responsáveis pela implementação do plano de gestão de dados. Aqui eu respondi essas questões aqui, ó, porque a gente não tinha esse tópico feito, né? Quem será responsável por implementar? Então, a gente coloquei aqui, ó, o docente, o aluno e com o apoio do técnico, porque algumas coisas eu vou ajudar a implementar, certo? Então, Plataforma Brasil, né, Comitê de Ética,
cuidar da pasta física, ter um cuidado com o drive, né? Mas não é em tudo que eu estou. Aí, ó, quem será responsável por cada atividade de gerenciamento dos dados? Então, aqui eu detalhei um pouco, tá? Esse tópico a Ana não viu ainda, então a gente vai provavelmente melhorar isso. Então, ó, o pesquisador, o administrador, o candidato serão ambos responsáveis pelo cumprimento das restrições legais e éticas do projeto e pelo armazenamento seguro dos dados planilhados em Excel. Daí, cabe ao pesquisador também o quê? Ser responsável pelo compartilhamento mediante requisição prévia, né, a outra pessoa. Aqui eu vou colocar terceiros. Então, quem vai poder fazer isso é só o docente. O candidato também será responsável pela coleta dos dados, armazenamento e segurança das fichas de avaliação em papel e dos TCLS, tá? Então, eu não vou me colocar aqui no meio, nesse momento. Bom, coloquei aqui, né? Mas isso aqui, gente, é muita responsabilidade do aluno enquanto está em coleta, porque eu, como técnico, só pego no final. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? E o técnico do laboratório, no qual o projeto se desenvolve, será responsável pelo armazenamento seguro das pastas físicas, tananana, tá? Na verdade, ao final do projeto, ao final da coleta de dados. Tá? Mas eu vou deixar assim. Então, aqui foi isso que a gente preencheu, como será o gerenciamento dos dados. Quais recursos serão necessários para manter esse plano? Então, aqui ele pede para a gente descrever tudo o que é necessário, porque às vezes, por exemplo, vamos supor, quem não está aqui na USP não tem acesso ao drive da USP, vai precisar pagar um drive, né? Então, tem que colocar aqui. Vai precisar de um treinamento específico, vai precisar colocar, né? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Tá vendo? É necessário especialização adicional de pessoal, treinamento, você precisa de algum hardware, software, né? Então, isso a gente tem que colocar aqui também, se o projeto for comprar, né? Igual agora a gente está no trabalho da Letícia, que a gente vai fazer o treinamento do estudo Quali, tem um software que a gente não tem. Então, nesse momento, eu teria que colocar que vai comprar, ou então não, porque a USP vai adquirir esse software, né? E aí, tipo, os repositórios, né? As cobranças serão aplicadas pelos repositórios de dados. O que eu acho que eles estão querendo dizer aqui, eu não tenho experiência ainda, às vezes, não sei se é mediante atualizações, que às vezes o banco de dados não tem, como eu não tenho experiência com repositórios ainda, mas eu acredito que às vezes os repositórios peçam alguma atualização de algum critério, né? Então, ou atualização do banco, ou atualização de acesso, né? Se permanece restrito ou não. Então, eu acho que, ou então até algum pagamento, eu acredito que não, porque a gente vai, tudo condiz, né, com o treinamento que a gente tem nos repositórios públicos. Então, eu não sei explicar o que seria isso, tá? Eu não sei se são cobranças do repositório em termos de exigências, né, do tipo, você tem que atualizar o seu acesso aberto para mais 10 anos, ou então o seu acesso está semi-aberto, por favor, atualize isso, né, ou então, não sei, tá? Eu estou pensando aqui, assim como a gente faz os registros dos clinical trials, né, que eles vão acompanhando e vão cobrando a partir de um ano, conforme vai cumprindo o cronograma, eles vão cobrando que a gente repreencha o sistema, reatualize. Então, eu não sei o que é, tá? E aí ele coloca, considere todos os recursos necessários para entregar o plano, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, o projeto conta com o apoio de um técnico de laboratório, com experiência nos diversos processos envolvidos na implementação da pesquisa, bem como dispõe do apoio de um físico médico que organiza e operacionaliza os ajustes tecnológicos e manutenção dos equipamentos. O Tennyson está falando que é mentira, é ele mesmo. Bem como desenvolve, a gente mente, tá, gente? Né? A gente faz um texto bem bonito. Mentira, ele é muito mais do que isso. Coitado. Nem sabe que eu citei ele aqui. Agora que ele está sabendo. Bem como desenvolve e auxilia nas rotinas de processamento de dados e dados biológicos. Então, aqui a gente deixa claro que a gente tem recursos pessoais para administrar e gerir o projeto, né? Além de como mostrando um pouco essa equipe, além da que está no projeto em si, tá? O projeto requer um treinamento sobre a ficha de avaliação do ombro e sobre o manuseio do equipamento, no caso aqui seria um handheld, tá?
mas os mesmos serão promovidos de forma gratuita pelo grupo de pesquisa do pesquisador, né, administrador do projeto. Todos os softwares utilizados no projeto estão disponíveis no laboratório, e eu coloquei isso aqui, que eu vou ter que ver com a Ana, se a gente pode colocar, que dispõe de verba própria para eventual gasto que se faça necessário. Porque eu acredito que a mensagem que a gente tem que deixar é de que a gente não vai precisar de nada que impacte o nosso plano de gestão de dados. A gente tem que deixar claro para a FAPESP que se a gente não tem, a gente já está dando um jeito de ter, né? Porque a gente não pode se comprometer, igual o FAPESP coloca lá, infraestruturas. Tem que ter infraestrutura para cumprir com aquele projeto. Se não tem, você tem que justificar e tem que meio que colocar que está sendo providenciado. Senão você está pedindo uma coisa que você não vai cumprir. Tá? Então, aqui a gente tem que deixar claro isso. Se tiver algum custo, a gente tem como lidar com isso. Entendeu? Ou então a gente já para aqui mesmo, ó. Tudo tá ok, a gente já tem os softwares, o que tinha que ter comprado já comprou, tá tudo certo, tá? Então, foi isso daqui que a gente preencheu. E daí acaba, ele vem aqui no baixar, tá? Daí a gente tem aqui o formato PDF, põe componentes opcionais do plano, né? Capa com detalhes do projeto, texto das questões, cabeçalhos, formato PDF, tá? Aqui tem as letrinhas que a gente quer, tá? E a gente faz aqui o download. O que aconteceu comigo, e aí é outro probleminha, né? Que eu tô aqui sem experiência, é que ele gerou um plano só com as partes do projeto. Tá vendo? Então, ele colocou Jaqueline, criador, afiliação, financiador, template mínimo, projeto, tá vendo? Abstract, data da modificação, e aqui ele colocou descrição dos dados e metadados produzidos. Tá vendo? Que é aquela primeira aba. E não colocou mais nada. Tá? Então, isso daqui eu não estou sabendo lidar com isso. Porque ele coloca aqui para mim, ó, só por partes, que são as abas que a gente preencheu. Então, esse daqui é essa aba, depois tem as restrições éticas, a política de preservação e a descrição, tá. E ele não me deixou finalizar, então eu não sei se seria esse o caso. Tá? Ou também era porque talvez eu estivesse no meu computador. Mas ele não deixou eu clicar aqui. Eu acredito que foi porque eu coloquei o modo de simulação, tá? Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que, ao eu colocar que esse plano é um plano efetivo, com fins de ser publicado, porque ele coloca aqui, ó, pretende-se atribuir visibilidade organizacional ou pública a planos finalizados. Você precisa responder pelo menos 50% das questões. Por padrão, atribui-se visibilidade privada aos planos de teste, tá? O meu plano, lá no começo, eu falei que era um plano de simulação, né? Então, eu acredito que é por isso que ele não deixa eu clicar aqui, ó, e nem mesmo salvar, nem fazer nada, que é um plano de teste. Então, eu espero que quando a gente for fazer um oficial, né, no projeto de vocês, ele vai permitir finalizar, né? E aí a gente vai colocar aqui, ó, público, né? Qualquer pessoa na minha organização, o ideal seja colocar o público, tá? Porque a FAPESP já pede para a gente deixar esse metadados público, né? O mínimo da ciência aberta é você deixar os metadados públicos. E depois, os dados em si, que são as planilhas de Excel, a gente pode usar o critério do aceite da publicação. Então, acredito que a gente vai ter que marcar público aqui, salvar, e daí ele vai permitir o download completo, tá? Porque na forma como eu fiz, ó, vocês vão verificar, eu salvei aqui. Tá todo mundo acompanhando? Sim, já. Sim, já. Tá. Então, aquela primeira que eu mostrei para vocês, aí tá vendo, ó, fica vendo como saiu, né? Ele não saiu único em um único arquivo. Deixa ele abrir aqui. Ó, tá vendo? Aí ele coloca o título, armazenamento dos dados, tá vendo? Esse aqui é sobre o do armazenamento, tá vendo? É a aba do armazenamento. E assim por diante. Ele saiu desse jeito. Deixa eu ver aqui o terceiro.
Aqui também é aquela parte meio que final, tá vendo? Que é a parte de implementação do plano, né? Se vai ter recursos ou não, tá vendo? Então, olha quem vai ser responsável por cada coisa. Então, ele saiu assim, picotado. Agora, só para vocês verem, né? Vou voltar lá no... Então, aqui finalizou. Então, acredito que a gente vai conseguir finalizar quando ficar efetivo mesmo. Quando eu venho aqui no meu painel, tem vários planos, tá vendo? Ó? E tem aqui o título do estudo, né, que vai aparecer. Então, conforme a gente vê o título, a gente pode baixar um plano para a gente olhar. Aí eu baixei esse aqui, ó, porque tinha sobre reabilitação, é o único, que é da Isabel Sacco. Aí, o que apareceu? Ó, o plano dela, que está disponível para a gente olhar. Criadores, afiliação, fundos, né? Então, ela colocou os fundos aqui, então não sei se ela colocou aquela dúvida, né? Se já está aprovado ou se ela mencionou na submissão inicial. Template mínimo, tá? Colocou os worksheets também, aí tem o abstract. E só, aí aqui, ó, a hora que você disponibiliza isso para o público, ele sai com essa informação. Que qualquer pessoa, tá vendo, ó, pode utilizar o texto, né, como ele quiser, nos seus próprios planos, tá? E não precisa dar crédito ao criador, tá? E o criador também não é responsável, né, pelo que a pessoa divulgou no plano dela. Tá? Então, tá vendo, ó, ela divulgou só assim o plano dela. E é um plano bem simples. Tá vendo? Então, aqui, ó, quando eu entro aqui na Universidade de São Paulo, tem a lista de planos, tá? A maioria das pessoas usa o template mínimo, tá? E tem, por exemplo, a USP dá esse tipo de template também, o DCC. E essa pessoa utilizou. Então, o que eu vou fazer agora, né, que a gente está iniciando essa etapa aqui no laboratório? Eu vou dar uma olhada em alguns planos e consultar algo de interesse para nós. Por exemplo... Jaque, Oi? eu fiquei pensando, o template mínimo não é isso, é aparecer pouca coisa mesmo? Na Não, hora de Júlia. divulgar? Então, eu não sei, porque isso daqui já, o template mínimo, ele compreende todos esses tópicos que a gente preencheu. Entendeu? Não é, então eu não sei se ele enquadra template mínimo aqui somente porque vai mostrar a primeira aba, mas o que eu entendi do treinamento é que o template mínimo são todos os tópicos, porque assim, é a forma como a USP quer que você preencha o seu plano de gestão de dados. E o seu plano de gestão de dados tem todos aquelas abas. Então, esse seria o template mínimo, no meu entender, entendeu? E não a Entendi. forma de mostrar só a primeira parte. Mesmo Tá certo. porque tem outros templates aqui, entendeu? Isso a gente vai aprender agora, que eles mostram outras coisas. Esse aqui também ficou, né? Então, eu posso dar uma olhada. Pode ser que o template mínimo também, obrigatoriamente, na hora de mostrar para o público, vai mostrar só o metadados, tá? Pode ser. Igual eu falei para Eu fiquei vocês, eu não tenho experiência nisso. pensando nisso, mas não sei. Mas, que ontem eu mexi assim e eu acabei não guardando, né? Porque eu vi outros. Ó, tá vendo esse aqui? Não, ó, olha só como essa pessoa é o template mínimo também. Ó, como ela detalhou os metadados. Tá vendo? Então, compensa. O que compensa a gente fazer na hora de elaborar o próprio plano, né? Compensa o quê? A gente dá uma olhada em temas que são do nosso interesse, igual esse aqui, ó. Esse aqui é por imagens. Então, por exemplo, para Marcela Toso, que está lidando com imagens. Né? Tudo bem que não é de ressonância, vai saber, às vezes o projeto aqui é de ressonância, mas será que não tem alguma configuração que ele descreveu que a gente tem que descrever? Tá? Então aí a gente vai olhando. Olha como ele colocou, olha como esse plano ele descreveu. Eu já tinha clicado nele, olha isso. Então tem desde o muito simples ao muito detalhado. Por isso que eu estou tranquila nesse momento da gente submeter esse plano à FAPESP, que está intermediário, não está muito detalhado e também não está tão simples quanto aquele ali. Teve um plano que eu baixei que foi interessante. Tempo e poluição. Mas olha que interessante, né? É o outro tipo, tá vendo? Que é o DCC. E a USP tem esse plano aqui.
Então, também eu vou tentar fazer um de simulação para ver se quando eu coloco isso, ele aparece todo. Aí também acho que compensa eu fazer para a gente já iniciar. Ó, ele colocou data coleta, né? Coleta de dados, os softwares, olha só, bem detalhadinho. Uma coisa que eles colocam lá, se a gente quiser colocar, tá vendo? Ó, segurança da qualidade das medidas. Então, tá vendo? Ele declara, ó, haverá uma revisão dos dados, né, para lidar com perdas e ruídos. Então, tipo, o MG exige muito isso, né? Eletromiografia. A gente tem que ficar separando o que é ruído. Então, tá vendo? É uma coisa que compensa pôr. Aí eu cliquei em algumas coisas aqui. Olha só, nenhum dado será destruído, entendeu? Devido ao dado ser público. Então, tá vendo? Ele vai assumindo algumas coisas. Tá vendo? Já cita o repositório. Então, aqui é legal que a gente evolua para isso, né? Então, eu vou verificar qual que é o repositório da USP, que eu acredito que é o que a gente vai depositar. E verificar como que a gente faz isso na próxima etapa, e aí a gente vai poder descrever isso, né? Todos os dados estão no repositório tal, e também no drive do orientador, do candidato do projeto e do técnico. Entendeu? Tá vendo? Já oferece o DOI para algumas coisas. Tá vendo? Ó, já declara que o dado vai ser compartilhado para qualquer proposta de pesquisa, e aí ele coloca a citação do artigo original é mandatória, tá vendo? Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode implementar no nosso, já deixar claro que sempre que compartilhar vai ser mandatório, embora a gente colocou pela licença lá CBTY, que é a licença que já declara que é assim, tá? Uma coisa que é importante, tá vendo? Ele coloca aqui, ó, não tem necessidade de expertise externa, todos os hardwares e softwares já foram licenciados, tá vendo? E não requer renovação. Tá vendo? Algumas taxas podem ser aplicadas a repositórios públicos, a acesso. Então, isso daqui eu não sei como seria, porque a gente não sabe do nosso repositório. Uma coisa que é importante, voltando aqui no slide, deixa eu só caminhar assim que é mais rápido. É isso daqui, ó. Se o projeto tiver parceria, ambas as instituições têm que dar o de acordo para a liberação dos dados, tá? Se uma das partes não conceder a abertura dos dados, é preciso relatar isso, porque aí você não vai ter como disponibilizar o dado, você tem que estar relatado, né? E outra coisa, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Dado semi-aberto. Então, todo dado que só pode ser aberto porque ele tem um determinado software, ele é considerado semi-aberto. Então, não é legal, tá? Qual que é a recomendação? Transforma esse dado em um formato aberto, tá? E o que é aberto? É tudo que é aberto publicamente, universalmente. Ninguém precisa pagar, qualquer um pode baixar, tá? Então, o software, o Excel, a planilha Excel, tá? Então, isso aqui é importante a gente tomar cuidado. Aqui eu fui copiando os textos que eu coloquei aqui, para não ter que ficar copiando toda hora, mas eu acho melhor a gente disponibilizar um documento em Word corrido com todas essas informações, tá vendo? Só copiei aqui, porque aqui é a imagem. Daí, uma coisa que é interessante, então assim, do DMP Tool, é isso daqui, tá? Quais são minhas etapas agora? Acho que antes de vocês iniciarem, né, eu descobri se vocês vão poder fazer isso no login de vocês, tá? Ou no da Ana Maria. Então, essa é a primeira coisa, porque a gente tem que descobrir se isso aqui é semelhante à plataforma Brasil. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. A segunda coisa é descobrir se a gente pode citar a FAPESP ou não na submissão inicial, tá? Então, isso eu também vou verificar com vocês. Eu vou tentar descobrir como que a gente descreve a equipe naqueles itens, naqueles 3 perfis que eles colocam de equipe ali, de colaboração, tá? Para ver exatamente onde que entra o bolsista, o IC, o pós-graduando e a Ana Maria, tá? Então, isso eu vou me comprometer com vocês. Outra coisa que eu vou fazer depois... Então, assim, isso aqui é o mais emergencial, eu acho, para vocês poderem começar o plano de vocês, certo? Saber se vai ser no da Ana ou se vai ser no de vocês mesmo e resolver essas duvidazinhas. Depois eu vou verificar com a Ana se a gente precisa mesmo de 10 anos ou só 5 anos após a publicação dos dados, tá?
para o papel físico, né? Que ali a gente está declarando 10 anos, mas a gente geralmente aqui efetivamente faz 5 anos, tá? E o online vai ficar assim. E depois, com o tempo, não para agora, eu vou tentar melhorar isso daqui. Eu vou dar uma baixada em vários templates, tá? E verificar se a gente tem como detalhar algo melhor, tá? Se precisa melhorar. Para vocês, eu acho importante, qual que é a parceria que eu gosto de ter com vocês, alunos? Quando vocês acharem algo relevante, que a gente pode compartilhar para futuros projetos, vocês me mandam. Por quê? Porque eu vou armazenar isso. Então, tipo assim, ó, nossa, a Letícia achou um template que é muito bom quando for fazer um estudo quali. Tá? Aí você me manda. Por quê? Porque é bom a gente ter um template de exemplo, e eu vou arquivar aqui como um template modelo, e daí eu vou ter o seu também no dashboard, tá? Eu e a Ana Maria vamos ter o seu no dashboard, mas é bom ter um segundo para a gente saber que tudo que a gente colocou ali não veio do nada também, que a gente às vezes se baseou em um outro estudo e tudo mais, tá? Então, esses documentos de interesse que vocês falam, já que eu achei um muito bom para imagens. Quando for imagens, é bom a gente escrever isso sobre o dado de imagem. Achei legal, então eu copiei, né, peguei essa parte. Que vocês viram, né, os planos de gestão de dados estão compartilhados e podem ser utilizados por outras pessoas, tá? Então, a gente pode fazer isso. Então, eu vou fazer, e aí vocês, que também são de maior interesse, procurem também, e se achar, vocês me mandam. Quando eu achar também, eu mando para vocês, ó, Ana Carolina, achei um bom para você aqui, para você colocar isso. E a gente vai juntando essas informações e daqui a pouco isso daqui vai ficar bem tranquilo, porque a gente vai ter um conjunto de informações que vai servir para vários projetos, tá? Agora, uma coisa que eu peguei aqui para vocês também, vou colocar aqui, é esse site aqui. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês, porque é legal ir mexendo. Peraí, deixa eu achar onde que está. Gente, onde que está o Google Meeting? Deixa eu ver. Aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, porque foi o repositório, como ela citou, mais no treinamento. Mas não foi o que eu consegui ter acesso. Por quê? É o que eu não descobri ainda. Eu estava em vias de descobrir, mas não ia dar tempo para hoje. Então, resolvi deixar para depois. O que ela colocou, né? Ela mostrou para a gente esse meta buscador de dados de pesquisa. Então, é um repositório, né? Que reúne dados de pesquisa da Universidade no estado de São Paulo. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? E daí o que acontece, né? Ele atende a essa política de gestão de dados da FAPESP e a gente tem aqui várias instituições, tá? A gente pode fazer o quê? Quando a gente quer procurar, a gente pode vir por instituição, tá vendo? Pode vir por autor, assunto ou data de publicação. Daí eu vim aqui, ó, na Universidade de São Paulo. Daí ele me deu aqui, ó, os autores, tá vendo? Que tem já um plano de gestão de dados aqui, ó. Então, são esses autores, os assuntos, ó. Então, isso aqui é interessante, tá? Né? Então, tem bastante dissenso, ó. Esse aqui, ó, Joyce Cinemática e Biomecânica, que pode ser de maior interesse nosso. Daí, você vem aqui, ó, e clica. Tá vendo? Todos são da Isabel Sacco. E eu peguei um, então de 2020, mas tem um dela de 2021. Deixa eu colocar aqui. A gente pode procurar por aqui. E pode vir aqui na Universidade de São Paulo também, ó, tá vendo? Tem um de 2021. Eu baixei esse plano para ver. Aí, o que acontece? Ó, ele dá aqui, ó, o identificador do repositório, tá vendo? Que é legal a gente evoluir para isso. Então, tá público. Esse daqui, ó, isso daqui é um dataset, é um metadado do projeto. É bem isso daqui, tá vendo? Metadado da pesquisa são essas informações aqui que você preenche, tá? Então, ela preencheu só essas aqui, mas ela poderia ter preenchido, tá vendo? O formato Excel, nanã, tá ótimo do jeito que ela colocou. Tá vendo? E aí, aqui tem a coleção, né? Então, ele tá no repositório de dados de pesquisa da Universidade de São Paulo.
Então, isso aqui, quando vocês ouvirem falar assim, ó, compartilhe o metadado da pesquisa, é isso daqui, tá? São essas informações aqui. Daí, eu venho aqui, ó, clico no repositório. Ai, calma, peraí. Vou baixar, na verdade. Eu venho aqui no repositório dela, ó. E tá aqui, ó, o título do repositório, a URL, a data, tá vendo? Foi agora, em janeiro de 2021. Uma descrição, o registro completo, tá vendo, ó? Então, isso aqui é um metadado do dado da pesquisa, e aqui tá a planilha. Quando você clica na planilha, ele pede uma autorização de uso, né? Ó. Então, você se compromete, né, com esse acesso dos dados, né? E eu fiz o aceite, e daí eu baixei a planilha dela aqui, para a gente dar uma olhada. No dia da aula, eu baixei só que eu não sei onde eu coloquei, não sei se foi só na hora, que era extremamente detalhado. Existem pesquisas em níveis nacionais, então, assim, são extremamente detalhados. Mas olha só para vocês verem um exemplo de como a gente vai compartilhar os nossos, né? Então, ó, dados demográficos, código da pessoa, o grupo, aí você vai colocar, tá vendo, ó? Vai identificar o que são cada código, ó, controle, intervenção, idade, sexo, índice de massa corporal, altura, IMC, tá vendo? Lesão, a IMC, ó, tá vendo? Ele define aqui. Tem vários tipos de planos, eu vou tentar juntar alguns pra gente, né, compartilhar pra gente dar uma olhada. Mas tem planos que criam uma aba aqui só de siglas, só de descritores. Então, aí ele vai colocando todos os descritores, ou a pessoa vem e coloca um quadro aqui, né? Então, assim, tem vários tipos de planos mais complexos, né? O dela tá bem simples, tá vendo? Então, lesão, 0, não, 1, sim. Padrão de foot strike, here foot, for foot, tá vendo? Aí aqui ela colocou, ó, todos os dados da pesquisa, dado bruto. Tá vendo? Já tá tudo compartilhado. Daí, é isso que a pesquisa vai, é isso que é o Open Access. Então, alguém que queira trabalhar com esse tipo de dado, pode pegar os dados da Isabel Sacco, tá vendo? E utilizar e fazer um grupo com um tamanho maior, por exemplo, em uma análise de um Big Data, por exemplo, né? Então, tá vendo? Ela disponibilizou a planilha bruta. Tá vendo? Ela coloca aqui e por aí vai. Então, a gente vai ter como fazer isso. Ela, tá vendo? Ela descreveu, nem mexeu na planilha, deixou até uns grifes aqui que não são explicados, tá? Mas tem vários tipos de planilhas, quanto mais complexo, mais detalhado a gente vai fazer. Às vezes, criar uma aba nova aqui, porque a ideia é você sempre pensar, se uma pessoa... Pensa assim, se um colega meu do laboratório pegar e precisar utilizar, ele vai entender sozinho? É isso. Qualquer pessoa tem que ser capaz de entender o que esse dado representa na planilha, tá? Sozinho, porque isso aqui vai ser usado universalmente. A gente não vai ter controle de quem vai usar. A gente vai deixar usar, entendeu? A gente vai saber quem está usando, mas a gente não vai controlar quem vai usar. Porque a partir do momento que ele pediu acesso, é recomendado que a gente dê o acesso. Então, seria isso, tá? Então, essa fase aqui, que é a fase que a gente vai trabalhar final de como planilhar os dados para colocar no repositório, tá? Tanto a planilha original com tudo, como a planilha relacionada ao dado, tá? Então, é isso, gente. Seria só isso mesmo nesse momento. Eu estava tentando, eu entrei aqui no repositório. Deixa eu só ver aqui. Ele sumiu, né? Página inicial. Tá vendo? Essa parte agora que a gente vai entrar, que é o Days, eu acredito que seja aqui, né? No Dayspace Repositório, e fazer o login e iniciar essa questão de ter um espaço no repositório da USP, tá? Então, essa parte eu vou deixar para depois, que não deu para trabalhar com isso ainda,
mesmo porque não era foco da reunião de hoje, que era que era somente definir o plano de gestão de dados que a FAPESP pede. Tá, mas a etapa final ao final do projeto de todo mundo, a gente tem que tentar fazer isso daqui, tá? Aí até lá a gente já treina isso. Então era isso, gente. Espero ter Muito ajudado. Obrigada, Jaque. Nossa, bastante. Ficou bem Então, didático. vocês vão perceber que a gente está as descrições estão gerais. Então, assim que eu mandar o documento do Word com essas abinhas, né, com as respostas para cada aba do template mínimo da USP, vocês vão adaptar algumas ao projeto de vocês, mas algumas serão iguais, igual a forma como a gente está compartilhando dados, a segurança, o armazenamento e tudo mais. O que vocês principalmente vão ter que mudar é a questão do metadado, né? Qual o dado que está sendo gerado na sua pesquisa? Essa aba que é a principal, que vai ser a mais alterada. O resto vai ficar meio que parecido. E daí é para essa aba que eu quero que vocês me ajudem. A hora que a Marcela achar um que é... Já que eu fechei um modelo legal para banco de imagens. Eu fechei um modelo legal, a Letícia, para estudo quali. A gente precisa escrever meio que assim. A Ana Carolina é biomecânica, né? Vai ser mais fácil, que a gente já sabe lidar melhor. Mas cada pesquisa vai ter a sua especificidade. Igual o Rafael tem as análises dele exploratória, né? Às vezes só faz um software, mas aí vai ter que colocar lá pra gente, né? Porque se tiver no software vai ficar semi-aberto. Então, o ideal é estar de uma forma convertida em dado aberto. Tá? Então, seria isso, gente. Tá? Nesse princípio é isso. Aí preenche tudo aquilo, faz o download e anexa lá na FAPESP. E aí é legal porque, vocês viram, ele fica escrito certinho que a gente usou o DMPool, né? E vocês viram que já tem ali alguns, né, planos de gestão de dados, né, vinculado à USP que usaram o DMPool. E a FAPESP está orientando essa utilização do DMPool também. E aqui na apresentação, eu vou mandar para vocês depois, eu coloquei, quando eu falo dos temas, eu coloquei o link, né, o endereço. Então, aquele slide eu tirei daquele endereço, entendeu? Para vocês lerem o que eu li também, se quiserem ler, tá? E o vídeo da professora lá, da Cláudia, que se vocês quiserem ver, é bem legal, né, que é mais geral, e é legal também. Uma outra coisa que ela fez, que isso daí é pra gente, eu vou usar, né, e talvez vocês utilizem depois. Tem um espaço lá no DMPool, que quando você vai criar o plano, eu não vou mostrar agora, porque o meu eu vou ter que criar de novo. Ele permitia você colocar um auxílio, comentários. E daí, naquele campo, ela listava várias universidades, e ela deu umas dicas pra gente. Então, colocar Harvard, por exemplo, Unicamp, nananã. Aí, o que acontece? Conforme eu vou preenchendo o template, ele me dá os comentários que a Unicamp pede. Tá? Então, talvez para você... Não, Rafa, você é de São Paulo, USP. Mas, por exemplo, o Fleury. Às vezes, o Fleury, por ser de outra instituição, é que ele é pós-doc, né? Acho que não vai pedir FAPESP, não sei. Mas, quando a gente tiver um pesquisador que estiver em outra instituição, talvez seja legal a gente vincular a instituição dele ao nosso template para a gente se enquadrar também no que a instituição dele pede. Então, assim, eu tentei fazer isso no nosso, mas não deu nesse modelo, porque a hora que seleciona o modelo do template USP, ele não deixa mais você ver outros comentários. Então, eu vou verificar também isso depois, se eu consigo agregar essas outras instituições, sabe? Mas, assim, no geral, eu entendo agora que quanto mais simples, melhor, porque a FAPESP permite o simples, né? E aí a gente evita de errar aí alguma coisa, tá? Aí no processo, no caminho, a gente pode ir melhorando isso, mas agora eu acredito que não é de interesse. Tá bom? Jaque, mesmo o IC não sendo obrigado a fazer isso, é bom sempre fazer, né? Só para eu... Então, ela recomendou, ela falou, não, o que ela falou é que assim, nesse momento, não. Tá. Porque assim, eu vou dar o meu ponto de vista, porque agora eu não lembro exatamente como ela falou certinho, mas o que ela falou? Ela disse que é importante o compartilhamento do dado do IC. Então, é bom que a gente, como laboratório de pesquisa, pense em compartilhar todos os dados gerados no grupo.
entendeu? Mas o plano de gestão de dados é uma coisa exigida pela FAPESP. E se a FAPESP não exige do IC, eu acredito que a gente não precisa fazer. Entendeu? Porque a gente vai gerar mais uma demanda. E não precisa. E muitas vezes o IC está vinculado, né, a um projeto de mestrado que já reportou aquela demanda no plano. Então, eu acho isso, Mar. Eu acho que nesse momento é gerar mais um documento para o IC fazer, que ele não vai... E detalhe, não é só o IC, porque se tudo me indica que vai ter que ser via login da Ana Maria. Então, a gente vai ter que pegar o pós-graduando, né, passar o login, o pós-graduando, ficar com mais essa responsabilidade de gerar um plano que não vai ser vinculado a nenhum processo. O que a gente pode fazer depois, e isso é o que a FAPESP defende, é que na hora de pensar em pôr no repositório, a gente põe também os dados da iniciação científica. Entendeu? E uma coisa também que ela mencionou é que, assim, no repositório a gente pode pôr tanto as planilhas originais, essas planilhas limpas vinculadas aos artigos, como tabelas, igual assim. A gente tem muito trabalho que a gente gera tabela suplementar, né? E a gente tenta vincular isso no artigo, mas se a gente não vincular isso no artigo, a gente pode disponibilizar isso no repositório. Porque qual que é a ideia do repositório? Qualquer coisa que acrescente na ciência e ajude para um futuro pode estar no repositório. Entendeu? Então, tipo assim, até mesmo, eu fiz um fichamento, igual, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu defendi o mestrado, eu fiz uma busca bibliográfica de todos os trabalhos que usaram o SPAD e testaram ele. Daí, eu fiz um banco de dados meu no Excel, do trabalho, ano, data, autor, o que ele testou, qual foi o resultado. Só que eu tive uma ajuda, por quê? Porque em um dos artigos, ele disponibilizou uma tabela suplementar. E quando eu cliquei, era uma tabela de Word com tudo isso, até o ano de publicação daquele artigo. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e aumentei os artigos que eu tinha lido à frente desse. Então, isso me ajudou muito a ter uma visão completa das propriedades do SPAD. Naquela época, hoje, isso seria legal estar no repositório. Porque já estava lá tudo listadinho, ano a ano. Entendeu? O cara parou aqui em 2010. Perdão, ele parou em 2005, vamos pôr, 2006. Eu fiz o mestrado, defendi em 2010. Eu preenchi tudo até 2010. Eu tenho isso para mim hoje. Às vezes a pessoa fala, ai, nossa, fez isso do SPAD? Até 2010 eu tenho certinho. Entendeu? Então, assim, isso daí é um dado que ajuda na ciência e você pode compartilhar no repositório. Então, não precisa ser uma planilha de dados, assim, pode ser uma tabela. Tudo que você achar que contribui para a ciência, entendeu? Uma tabela de fichamento, né, sei lá. Tudo que você fala, nossa, eu acho que isso seria muito legal disponibilizar, porque ajudaria numa futura pesquisa, você disponibiliza. Entendeu? Então é isso, gente. Daí a gente vai conversando, por enquanto é o que eu tenho a oferecer. Jaque, muito obrigada, viu? Tá, Gabi. Gabi. Muito obrigada mesmo, Jaque, foi ótimo. Agradeceu muito. Obrigada, Jaque. O laboratório está em construção junto com a FAPESP, né? Conforme vai surgindo novas demandas, a gente vai se envolvendo e vai. O que eu pretendo fazer no laboratório, que eu já tenho feito, agora eu vou divulgar a minha parte, né? Eu criei o site por causa disso, porque, assim, vocês são muito bons e cada um acha uma coisa importante. Então, por exemplo, a Denise, a gente estava fazendo, olha como flui as coisas aqui, que é o caminho que eu quero dar para o laboratório. E para mim também. A aluna da Marisa me pediu uma tabela de aleatorização de dados. Eu fui lá e fiz um tutorial para compartilhar no site, assim eu não dou só para ela, eu dou para todo mundo que acessar e, por exemplo, se vocês me pedirem hoje, eu vou lá, vai no site que está lá. Fiz o material, está lá o tutorial. A Denise, no projeto de propriocepção com as meninas, o Roy ofereceu um site de randomização topíssimo, que ele faz a randomização por blocos e por estratificação de gênero, idade, o que a gente quiser. Isso não vai ficar comigo. Eu já fui lá no site e atualizei. Tipo, tem também esse site.
E aí já descrevi melhor lá, ó, site que faz randomização com blocos e estratificação. Entendeu? Então, assim, é legal fazer esse banco meio que universal, sabe? Então, a hora que vocês acharem alguma coisa, eu tenho isso comigo. Tem coisas da FATES que eu não posso compartilhar em público, no site. Então, por exemplo, quando vocês pedem assim, eu tô com dificuldade de colocar a contribuição dos autores no artigo. Você tem um modelo? Eu tenho um modelo. Aí eu mando para você o modelo. Ó, usa esse modelo aqui que a gente usa. Já que eu não sei como eu faço. Igual a gente faz hoje, os alunos de iniciação. Eu preciso dos documentos para submeter bolsa. Eu tenho modelo para tudo. Eu não posso disponibilizar isso para os outros laboratórios. Cada um vai ter o seu. Então, esses eu vou guardar comigo. Mas o que eu não precisar guardar comigo, que são essas dicas, essas calculadoras, piriporó, aí eu coloco lá no site e todo mundo vê. Então, assim vai acontecer com as coisas que vocês me enviarem também do plano de gestão. O que for de interesse nosso e eu puder divulgar, fica lá no site. O que não puder, fica comigo, tá? Mas vai ficando um banco que vai facilitando para todo mundo na hora de fazer o seu trabalho. Tá bom? Então tá, gente, obrigada. Eu não sei se você estava no treinamento do EndNote, mas o que aconteceu? Não sei se vocês estavam. A USP vai fechar segunda e terça. E eu estava de férias, certo? E eu deixei para montar isso na semana que vem mesmo. E aí eu vou ser bem sincera com vocês. A USP estando de férias e eu estando em home com as crianças, eu não me senti à vontade de na quarta-feira dar o curso, porque eu não tenho o EndNote lá no notebook, eu não quero baixar lá, eu não quero iniciar lá esse processo. Quero iniciar aqui onde eu trabalho, tá? E eu não sei, na verdade, o quanto de tempo hábil eu vou ter a hora que eu fico com as crianças em casa. Então, preferi não arriscar. Por isso que eu joguei para sexta-feira, porque estando aqui quarta e quinta, eu garanto que eu consigo preparar para a gente apresentar na sexta. Agora, estando em casa segunda e terça e vim aqui na quarta apresentar, pode ser que vire uma loucura. Essa é a verdade. Então, foi por isso que eu assumi a mudança, tá? Então, assim, quem puder participar, a gente faz na sexta. E se não der, a gente vai fazer isso várias vezes. Eu acredito, de agora para frente, eu quero instituir isso no laboratório, esses treinamentozinhos que a gente faz várias vezes. Então, junto um grupinho faz, depois junto do grupinho faz, tá? Então, aí também não precisa se preocupar se não der certo de participar na sexta. É ótimo, já. Me interessei. Eu vou mandar de novo, eu marquei para sexta-feira da semana que vem. Ia ser quarta, mas com essas questões aí. Jaque, precisa ter o EndNote? Já. Eu acho legal, Júlia. Eu acho legal ter o EndNote. Eu não consegui colocar. Tá. Sabe por quê? Eu não sei como vai ser, né? Eu vou fazer isso semana que vem. Mas eu acho legal quando a gente vai trabalhando e já vou dando o link e vocês vão acessando. Porque vocês vão acessando e já vão fazendo. Já criei meu login, deixa eu ver aqui, vou criar meu plano, vou pôr meu título. Porque enquanto eu falo, dá para vocês irem manuseando o sistema. Sim. Né? Então, matando algumas curiosidades, já ia aprendendo. Então, eu acho legal que todo mundo já tenha o EndNote, entendeu? Você fez pelo aquele que você mandou, Jaque, que acho que a Amandinha C tinha mandado para você, não é? Você conseguiu sim. Por ele. É por ele, Por ele. Tá. Então, eu vou verificar isso hoje, que eu vou ter um tempinho. Aí eu mando no e-mail de novo, vou mandar para divulgar melhor. E aí eu mando o link, tudo certinho. Perfeito, já. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente, obrigada, tá? Obrigada. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.